Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão, viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Que bom que nós somos a igreja que continua escrevendo a história de Atos. O livro de Atos não acabou, ele continua e nós estamos escrevendo essa história. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho crescido muito nesse tempo em que nós estamos estudando de maneira integrada o livro de Atos, tanto na Escola Bíblica Discipuladora, quanto nos pequenos grupos que já estão acontecendo. E nós vamos trazer em breve notícias lindas a respeito dos pequenos grupos que estão acontecendo já, e também aqui do púlpito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7. Nós vamos terminar agora pela manhã o capítulo 7, e à noite vamos iniciar o capítulo 8. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. O texto bíblico diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Vamos fazer uma pausa aqui. Domingo passado à noite nós falamos sobre a defesa de Estevão no capítulo 7 e a coragem de Estevão de confrontar aqueles homens. E no versículo 51 ele disse isso, e nós mencionamos o versículo 51 também na mensagem do domingo passado pela manhã. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. E atire a primeira pedra quem não é assim. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardam. Sempre quando eu leio esse texto eu me lembro, por exemplo, do Legião Urbana, né? Que ele diz assim: você fala mal dos seus pais, o que você vai ser quando você crescer? Mas deixa a Legião Urbana para depois. Mas olha que interessante. O texto bíblico diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Não dá a imagem de uma pessoa endemoniada? Quando eu leio isso, eu falo assim: olha, se eu estivesse lá, eu estava vendo pessoas endemoniadas na minha frente. Mas Estevão, diante de um quadro terrível como esse, talvez vendo pessoas endemoniadas, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Pela primeira vez, Lucas vai introduzir no livro de Atos Saulo, que se tornará um dos protagonistas daqui para frente. Mas de maneira maestra, né? Ele introduz o Saulo, Paulo, nesse contexto. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu, e Saulo consentia na morte de Estevão. Toda vez que eu leio esse texto e eu olho para um texto como esse, talvez brote no meu coração algum sentimento como possa brotar no seu coração. Será que vale a pena viver certo? Será que vale a pena ser correto? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser íntegro? Será que vale a pena dizer a verdade? Será que vale a pena não se vender? Será que vale a pena tirar 100% de nota nesse país? Será que vale a pena colocar um preço justo nesse país? Será que vale a pena
fazer aquilo que é correto diante das leis? Quais as recompensas que aqueles que andam justamente, corretamente, de maneira íntegra têm recebido? Como eles são vistos? Como eles são enxergados? Muitas vezes eles são chamados de bobos, de tolos. Muitas vezes eles são chamados, humilhados. Será que vale a pena fazer a coisa certa? Eu fico olhando para Estevão que fez a coisa certa o tempo todo. Simplesmente reproduziu o que Jesus falou, simplesmente vivia da forma como Jesus viveu, e aí vai se tornar o primeiro mártir. E na língua que Deus decidiu se revelar, mártir significa testemunha. Ele se tornou mártir porque ele era uma testemunha do poder de Deus. Ele era uma testemunha do Deus vivo. Ele era uma testemunha de Jesus Cristo. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, será que vale a pena fazer a coisa certa? Eu não tenho dúvida de que em algum momento da vida, em algum momento da administração dos seus negócios, em algum momento você na escola que não cola e que muitas vezes tira uma nota baixa e fica de DP, você se pergunta, e aquele que só cola, está passando de ano, dá suas tramóias, faz o seu jeito e está passando de ano e eu estou ficando para trás. Será que vale a pena? Eu não tenho dúvida alguma de que em algum momento da sua história e da sua vida você fez essa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta. Mas esse não é um drama do momento, esse não é um drama deste século. Lá no Salmo 73, Asaf vai dizer que ele estava indignado com a riqueza dos ímpios. Ele estava indignado com a vida boa que os ímpios viviam. E ele vai dizer então no Salmo 73 que os olhos deles estavam cheios de inveja. E ele estava então amargurado, triste, se perguntando, vale a pena viver uma vida correta diante de Jesus? O fato de Estevão ter vivido uma vida correta diante de Jesus o levou à morte. O fato de... no Salmo 73, Asaf viver uma vida correta diante de Jesus levou ao quebrantamento. Lá no Salmo 73, mais ou menos no versículo 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, e percebi qual é o fim deles. Como se Asaf estivesse dizendo, ele já tem um final triste, e eu tenho um final assegurado. E quando eu estava estudando e pensando em tudo isso, pensando na minha própria vida e pensando nesses sentimentos, me lembrei de Pedro. E eu quero ler com vocês o capítulo 4 de Pedro, que diz assim no versículo 14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Outro dia eu estava conversando com um pai que estava com uma filha numa situação muito difícil, muito delicada, de enfermidade. E às vezes a gente é tão inserido, né? E está tão consumindo de respostas prontas e respostas, né, automáticas. E eu olhei para aquele homem e disse assim, puxa, mas eu sei que o seu sofrimento, eu não consigo entender, mas olha, se Deus está permitindo isso, alguma coisa de boa e de grandiosa Ele vai fazer, porque Ele é um Deus bom. Ele falou assim, se for para ter algo de Deus bom e grandiosa, se eu tiver que passar por isso para ter isso, eu prefiro não ter isso. Eu prefiro não ter algo bom e grandioso de Deus, se eu tiver que passar o sofrimento de ver a minha filha na condição em que ela está. Palavra que não consolava, palavra que não encorajava, pode até ser palavra verdadeira, mas não a encorajava e não consolava. E parece que Pedro vai na mesma direção. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Quem quer ser feliz? Sendo julgado à morte. Você está disposto a se sentir feliz, pleno, empoderado, não sentindo falta de nada e sendo julgado à morte? Bem-aventurado, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro diz, se são insultados, talvez Estevão precisava ouvir isso. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês.
Quem quer ter certeza de que o Espírito Santo está repousando sobre nós? E uma das evidências é que fazemos a coisa de maneira tão certa, somos um testemunho tão fiel do eterno, que o que resta para nós é perseguição em cima de perseguição. É afronta em cima de afronta. É humilhação em cima de humilhação, porque estamos sendo testemunhos e testemunhas fiéis do poder de Jesus Cristo. Quem quer ter a certeza de que o Espírito Santo repousa sobre nós? Não é algo que talvez traga prazer. Não é algo que talvez seja fácil de viver. Estávamos assistindo lá em casa a um programa da Igreja Adventista falando com professores sobre a adaptação com pessoas, com meninos, com crianças que têm TDAH ou autismo. E um daqueles especialistas que estavam respondendo pergunta dos professores, e uma professora perguntou assim: mas por que ele tem TDAH e para algumas coisas ele faz com facilidade e outras coisas ele tem dificuldade de fazer? Porque a gente tem a tendência de achar que uma atitude como essa é de preguiçoso, né? Só faz o que quer, só faz o que gosta, não faz o que tem que fazer. E aí nós podemos já estigmatizar uma criança, um adulto como esse de preguiçoso. E aí aquele homem respondeu algo que abriu a minha mente, que tem me feito pensar até agora. Ele disse o seguinte: porque todo ser humano tem a tendência de querer fazer aquilo que lhe exige pouco esforço e muito prazer. Todo ser humano tem a tendência de fazer aquilo que lhe exige pouco esforço e muito prazer. Exige esforço comer sozinho uma caixa de bis? Nenhum. Mas olha o prazer que dá aquilo e já quer outra. Sentar com amigos e comer uma pizza exige esforço? Nenhum. Olha que prazer. Agora acordar cedo, ter que se preparar para uma prova, para um cliente difícil. Quanto esforço dá. E às vezes nós temos a tendência de fugir dessas atividades. Parece-me que muitas vezes assim nós também estamos vivendo a vida cristã. Estamos atrás daquilo que nos dá muito prazer sem exigir de nós muito esforço. E o Evangelho não existe sem esforço, sem entrega, sem renúncia, sem dedicação, sem anular, sem morrer. Eis que estou morto em Cristo Jesus. Era o que Paulo dizia: a minha glória é que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu olho então para tudo isso, eu percebo que a grande vitória de Estevão foi exatamente entender, ou foi exatamente perceber que a vida dele não era dele, mas ele vivia para Cristo Jesus. E ele vai colher um resultado a respeito disso que ele nem sabia. Eu vou adiantar a mensagem e vou dar uma pitada para você. Estevão não tinha a mínima ideia de que com a sua morte, Saulo se tornaria o grande pregador do Evangelho no livro de Atos. E muitos nós achamos que a conversão de Saulo foi quando ele viu Jesus na estrada para Damasco. Mas a conversão de Saulo não foi quando ele viu Jesus na estrada para Damasco. A conversão de Saulo começa quando ele vê o testemunho fiel de Estevão. A conversão de Saulo começa quando ele vê um testemunho firme de Estevão. Olha comigo os versículos 54 e 56. Saulo dá um testemunho firme do poder do Evangelho, do comprometimento que ele tem com Cristo, do compromisso que ele tem com Cristo. E ali então, Saulo começa a ver esse testemunho incrível. Veja comigo versículos 54 e 55. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, e aqui tem um segredo: todo aquele que está buscando o Espírito Santo, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não consegue tirar os olhos de Cristo, ele não consegue tirar os olhos dos céus, ele não consegue tirar os olhos das coisas que são de cima, das coisas que são do alto, como o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses: tudo que for bom, tudo que for belo, tudo que for honesto, nisto pensais e nisto encontrai o seu prazer. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele coloca os olhos em Cristo Jesus, ele coloca os olhos no céu. E o texto bíblico diz que mesmo naquele momento de aflição, sabendo que seria condenado, sabendo que seria morto, ele buscou a Cristo Jesus, ele fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus.
Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando eu li isso, logo me veio na mente o Salmo 121. Vocês se lembram do Salmo 121? Elevo os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? Dele vem o meu socorro. Agora veja, quando nós pensamos no Salmo 21, é um salmo de romagem. Quando as pessoas estão subindo e cantando em direção a Jerusalém. Eles estão subindo e cantando em direção a Jerusalém. É inevitável, eles vão ver os montes. Eles estão subindo para Jerusalém e os olhos já estão erguidos e vendo os montes. Nos montes tinha o templo, então há uma referência a Deus. Nos montes também tinha a idolatria, tinha a segurança humana, então dá uma referência a essa. Por isso o salmista vai dizer: quando eu ergo os meus olhos para o monte, me pergunto, de onde me virá o socorro? Eles vão dizer: o meu socorro não vem da idolatria, o meu socorro não vem do esforço humano, o meu socorro vem do Senhor, aquele que habita no templo, que está no monte. Isso é lindo demais. E quando nós olhamos e lemos o Salmo 21, eu quero investir um pouco do tempo desta mensagem no Salmo 21. Você pode abrir aí? 121. Olha que lindo que é. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estevão ergueu os olhos para o céu e disse: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Aquele que guarda você não cochila, não pesca, está sempre atento a você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Por isso que Estevão está seguro, porque ele sabe quem é o guarda dele, da onde vem o socorro que ele precisa. E ele está com os olhos fitados, os olhos fitos no céu. E ali ele viu a glória e Jesus. Uma figura linda que está sendo apresentada pelo Estevão. Os homens, os discípulos, no capítulo 1 de Atos, viram Jesus ascender aos céus. E quando eles viram Jesus ascender aos céus, eles estavam sempre se recordando da promessa, ou de uma profecia feita por Davi no Salmo 100. Vocês se lembram do capítulo 2? Eu não sei quem pregou a pregação de Pedro. Não sei se foi o pastor Alexandre. Quem foi que pregou o texto, a pregação de Pedro? Acho que foi o pastor Alexandre. Então, ele com certeza citou esse texto que está lá em Atos capítulo 2, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor. O que Davi disse? Disse Deus a Jesus. Davi está chamando de Jesus de seu Senhor. Disse Deus a Jesus. É isso que o texto está dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Os discípulos viram Jesus ascender aos céus, mas não viram Jesus à direita do Pai, como Davi havia feito uma profecia a respeito de Jesus. Agora Estevão vai ver, e Paulo vai ver. Agora Paulo e Estevão vão ver a profecia que tinha sido feita por Davi no Salmo 100. E por isso essa figura é linda, porque ela traz vários sentimentos para nós. E o texto bíblico diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Davi disse que ele estaria sentado à direita de Deus. Primeira coisa, por que a direita? Porque direita era sinal de honra. No tempo bíblico, quando um rei convidava alguém a sentar-se à sua direita,
era sinal de honra. O rei queria honrar aquele homem. O rei queria trazer destaque àquele homem. O rei queria demonstrar o seu respeito àquele homem. O rei queria então fazer com que aquele homem percebesse o quanto ele era querido, valioso e importante para o rei. Por isso que Deus está à direita. Por isso o Daniel acabou de dizer aqui na ministração, Cristo é exaltado. Como nós sabemos que Cristo foi exaltado? Porque Ele está à direita do Pai. Então Cristo ressuscitou e Cristo foi exaltado, porque Ele está à direita do Pai. Por isso que nós podemos dizer que vivemos, servimos, amamos e adoramos um Deus exaltado, porque Ele está à direita do Pai. Mas olha que curioso, Cristo não está sentado, Cristo está em pé. É uma mensagem de consolo, de conforto e de encorajamento para Estevão naquele momento. Porque quando um juiz vai ler a sentença final de um julgamento, ele se coloca em pé. E todo o tribunal em respeito se coloca em pé. Quando nós estamos num anfiteatro como esse, e entra alguém importante, qual que é a nossa tendência? Em sinal de respeito, em sinal de honra àquela pessoa que é importante, é nós nos colocarmos em pé. Quando uma noiva vai entrar, o que a igreja faz automaticamente? O pastor nem precisa mais falar. O que a igreja faz automaticamente quando começam os acordes da marcha nupcial? A igreja se coloca em pé, estamos recebendo a noiva. Jesus, ao ficar em pé, lá no céu, enquanto Estevão estava sendo julgado, ele está dizendo, o mundo está te humilhando, o mundo está te rejeitando, esses homens estão preterindo você, mas aqui no céu, estamos todos em pé para recebê-lo em honra. Irmão, você já pensou nisso? Que talvez no seu leito de morte, que Deus sabe o exato momento que você vai morrer, os anjos já começam a ficar em pé, o Cristo já começa a ficar em pé, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo indigno, mesmo eu sendo um nada, Ele olhou para mim e trouxe dignidade para mim, e na hora da minha morte, Ele fica em pé para me receber. Diante da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas lutas, diante da humilhação que nós estamos sentindo, diante da vergonha que estamos passando, no céu Jesus está em pé para dizer, esse é meu filho amado, e eu vou exaltá-lo, eu vou honrá-lo, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não tendo valor para isso, mesmo eu não fazendo nada para isso, é a pura graça de Deus, é puro cuidado de Deus, é puro amor de Deus pela minha vida, pela sua vida. Enquanto Estevão estava agonizando, Jesus estava em pé dizendo, não se preocupe com a humilhação que você está recebendo, já já você vai receber toda a nossa honra aqui no céu. Estamos em corredor aqui, esperando a sua entrada triunfal na eternidade. É lindo, igreja, é lindo. E Saulo estava vendo isso, e talvez isso impactou tanto o coração de Saulo, que lá em Romanos, no texto tão conhecido que nós temos, do capítulo 8 de Romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus? Conhecemos tão bem esse texto, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 8, no versículo 34. Eu vou começar no 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo viu isso. Paulo viu Jesus em pé. Paulo viu o testemunho fiel de Estevão. Paulo começa a ver Jesus por conta de um testemunho fiel.
Você sabia que Jesus está disponível e acessível por meio do seu testemunho? Toda vez que você testemunha Jesus, Ele é visto, Ele é adorado, Ele é temido e quem sabe Ele vai ser reconhecido como seu Senhor e seu Salvador. A conversão de Saulo começa porque ele vê no testemunho firme de Estevão Jesus Cristo. É ali que começa a conversão de Saulo. Porque também é ali que Saulo é confrontado por uma graça inexplicável. Vocês se lembram que eu falei com vocês que a história de Estevão se assemelha muito à história de Jesus? E parece que quando eu leio a história de Estevão é como se eu estivesse lendo um livro que eu já li ou um filme que eu já assisti. Se parece muito com a história de Jesus. E ali então ele se depara com uma graça inexplicável. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 59 e 60. Senhor, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vocês se lembram de quem disse isso? Quando Jesus estava na cruz, e lá em Lucas capítulo 23, no versículo 46, nós vemos essa descrição. Enquanto Jesus estava na cruz, ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. Agora vem Estevão e diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma graça inexplicável. Como nós podemos demonstrar amor em meio à perseguição, demonstrar cuidado em meio à opressão, em meio à humilhação, só aqueles que são cheios do Espírito Santo. E aí o texto bíblico continua no versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Não foi exatamente o que aconteceu com Jesus? Lá em 23, 34 do livro de Lucas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, veja que curiosidade. É uma oração que Estevão está fazendo na hora da sua agonia. Estevão está evidenciando uma graça inexplicável por meio de uma oração na hora da sua agonia. Quando ele ora por si, ele pede por si, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, ele não ajoelhou. Agora, quando ele vai pedir pelos seus acusadores, o que ele faz? Ele ajoelha. Por que Estevão, na hora em que está orando em favor dos seus acusadores, ele se ajoelha? Para demonstrar àqueles homens que continuavam, como o texto bíblico diz, vão voltar comigo um pouquinho? Enquanto Estevão estava pregando, enquanto estava falando sobre o que ele viu, enquanto ele estava falando sobre a visão que ele teve do céu, o que aqueles homens estavam falando? Aqueles homens que ele disse que eram teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, que sempre resistem ao Espírito Santo. O que aqueles homens estavam fazendo? Olha o versículo 27. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Ou seja, eles só estavam confirmando aquilo que Estevão disse que eles sempre fizeram. Resistiam ao Espírito, eram teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Por que então Estevão teve que ajoelhar? Para que eles pudessem ver a sinceridade de Estevão. Que Estevão não estava falando da boca para fora. Que Estevão não estava sendo um hipócrita naquele momento, mas que ele estava sentindo realmente no seu coração o desejo de abençoar aqueles que estavam querendo condená-lo. E por que ele falava bem alto então? E por que ele gritou bem alto? Para que o grito dele pudesse ser mais alto que o grito daqueles que estavam rejeitando a mensagem que naquele momento ele estava anunciando. Saulo viu isso. Um esforço de Estevão para que aqueles homens pudessem se arrepender, como se Estevão estivesse dizendo, Pai, ainda o meu sonho, o meu desejo é que esses homens se arrependam de tudo isso que eles estão vivendo, de tudo isso que eles estão fazendo, de tudo isso que eles estão falando, de toda a rejeição que eles estão impondo no seu coração.
Pai, meu sonho, meu desejo é que eles ainda venham a desfrutar de um genuíno arrependimento. Qual de nós abençoa aqueles que nos amaldiçoam? Qual de nós proferimos palavras de bênção sobre aqueles dos quais recebemos palavras de maldição? Qual de nós amamos aqueles que nos perseguem? Aqueles que querem ver o nosso mal? Qual de nós oramos para que eles possam ter em Jesus aquilo que nós temos? Só aqueles que são cheios do Espírito e querem espelhar Jesus e espalhar a sua luz por onde quer que forem. Havia uma graça inexplicável. E Saulo viu isso. Saulo viu isso. E por último, havia uma verdade sendo anunciada, impossível de esquecer. Impossível de esquecer. Bem, desde sempre, às vezes eu escuto que depois da conversão, Saulo passou a se chamar Paulo. Vamos tentar desmistificar isso? Não, do meu ponto de vista, isso não é correto, não é bíblico. Depois da conversão, Saulo passou a se chamar Paulo. Veja comigo, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 9. E eu quero que vocês leiam esse texto comigo. Atos capítulo 13, versículo 9. Paulo está também sendo comissionado para a primeira viagem missionária. E aí é interessante porque Lucas, o autor, vai trabalhar esses dois nomes como se fosse um nome composto. Assim como a gente tem o irmão José Francisco, assim como a gente tem a irmã Ana Paula, nós tínhamos o irmão Saulo Paulo, nome composto. Nós não temos nenhum texto bíblico como, por exemplo, Abraão, quando Deus disse, a partir de agora você não chama mais Abrão, e passa a se chamar Abraão. Nós não temos nenhum texto bíblico como no Antigo Testamento que Deus está dizendo, agora você não chama mais Sara, mas você vai passar a chamar Sarai. Não tem nenhum texto bíblico que fala sobre isso a respeito de Saulo e Paulo. E aí, para que fica rica essa informação, vamos ler desde o versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, nome composto, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejavam ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Versículo em questão. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para eles, disse, Saulo, também chamado Paulo. Por que Lucas faz questão de até o capítulo 12 de Atos enfatizar que havia nos pés do momento em que Estevão estava sendo julgado, um menino chamado Saulo.
E a partir do versículo 13, ele começa a dizer sobre Paulo. Porque Saulo era o nome judeu, era o nome que dava uma referência ao primeiro rei de Israel, Saul. E até aquele momento, a mensagem precisava ser anunciada aos judeus. A partir do momento que Saulo, ele é enviado aos gentios, não faz mais sentido eles serem reconhecidos por Saulo. Por isso ele passa a ser reconhecido por um nome romano grego, Paulo. Ou seja, é bem provável que na certidão de nascimento de Saulo havia um nome composto, Saulo Paulo. E pela estratégia divina, quanto aos judeus era Saulo, quanto aos gentios era Paulo. E quando nós olhamos para isso, então a gente percebe, como eu disse no começo da nossa mensagem, que Estevão não tinha a mínima ideia que um dia aquele menino, Saulo Paulo, se tornaria um dos protagonistas do livro de Atos, e que justamente por ele estar ali, Deus o traria à sua presença. E foi tão impossível de esquecer aquela verdade, tão impossível de esquecer aquela verdade, que quando Paulo está se defendendo diante do Sinédrio, eu quero ler um texto com vocês, em Atos 22. Quando Paulo está se defendendo diante do Sinédrio, assim como Pedro fez, assim como Estevão fez, Paulo também vai fazer a sua defesa diante do Sinédrio. Olha o que ele diz no versículo 20. Vou do 17 para ficar mais empolgante a história. Quando voltei para Jerusalém, Paulo dizendo, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor, e ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. É como se Jesus estivesse dizendo, não fique marcando bobeira aí, porque vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Estevão. O que tinha que acontecer com Estevão é pela sua salvação. Agora, eu não quero que aconteça com você o mesmo que aconteceu com Estevão. Então não fique marcando bobeira em Jerusalém. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, verdade inesquecível. Foi tão cruel aquela imagem que ela nunca se apagou da mente de Paulo, da mente de Saulo. Foi tão cruel aquela imagem que ele nunca mais se esqueceu daquela imagem. Uma verdade inesquecível que arrebatou o seu coração e o levou à presença de Deus. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, teu mártir, eu também estava presente. Consentia nisso. É o que o texto de Atos diz. E até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Estevão não esqueceu de um testemunho que lhe foi dado. Paulo não esqueceu de um testemunho que lhe foi dado por Estevão. Era uma verdade impossível de esquecer. E o texto termina dizendo, depois da morte, Saulo consentia na morte de Estevão. Consentir, omissão, normalizar, aceitar. Me lembrei da frase do pregador batista lá dos Estados Unidos, que lutava contra a perseguição aos negros. Esqueci o nome dele agora, o pastor Alexandre me lembra? Sim. Martin Luther King, e o que ele dizia, e o que ele disse. O que me preocupa não é o silêncio dos bons, é isso? Mas o grito
dos maus ou ao contrário? Ao contrário. O que me preocupa não é o grito dos maus. O que me preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Paulo me lembrou isso. O silêncio dos bons podem muitas vezes levar um justo a pagar um alto preço. Um dia, ou no dia em que Estevão morreu, Saulo começou a enxergar Jesus. Como eu disse, é a terceira vez que eu vou dizer. Estevão morreu sem imaginar que aquele menino que segurava as capas se tornaria o grande pregador Paulo. Quando eu vi essa história, eu me lembrei de um velório que eu participei. De um irmão russo, piedoso, apaixonado por missões. Um empresário que investia dos seus recursos em missões, como nós temos aqui também. Um homem piedoso. Abençoou muito o meu ministério. Mas ele tinha um filho desviado. Um filho que cresceu na igreja, como tantos exemplos a gente conhece. Que andava entre nós, que se vestia como nós, que vivia como nós, que cheirava como nós, mas na juventude foi viver os seus dias e estava longe da igreja. E toda vez que eu me encontrava com esse irmão, ele dizia: pastorzinho, ore pelo meu filho. Tinha o mesmo nome dele. Eu ainda sonho em vê-lo voltando para Cristo Jesus. Talvez o mesmo sonho que Barnabé tinha quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou não os impute o pecado sobre eles. Saulo está dizendo: meu sonho é vê-los convertidos. Saulo não viu do lado de cada eternidade Saulo convertido. E aí naquele velório a mensagem foi pregada. O apelo foi feito. O primeiro a se levantar correndo e se ajoelhar no caixão, quem foi? O filho daquele irmão. E ele gritava naquele velório: por que eu não fiz antes para que o Senhor visse? Por que eu não fiz antes para que o Senhor visse? E a igreja inteira ficou comovida. Não faça assim com a sua vida. Não deixe para depois o que você pode hoje fazer, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador e se dedicando a Ele. Mas aquele homem, do lado de lá da eternidade, viu o seu filho se convertendo. Assim como Saulo também, do lado de lá Estevão, do lado de lá da eternidade, viu Saulo se convertendo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo continua pregando mesmo depois da morte. Aquele que é testemunho vivo de Cristo continua pregando mesmo depois da morte. Eu quero terminar essa mensagem perguntando a você: quem está vendo Jesus através da sua vida? Seus filhos estão vendo Jesus através da sua vida? Seus amigos estão vendo Jesus através da sua vida? Sua família está vendo Jesus através da sua vida? Seus pares na empresa, seus clientes, seus fornecedores estão vendo Jesus através da sua vida? Talvez o maior sermão que você pregue, talvez o maior sermão que você pregue é a maneira fiel como você vive com Jesus. Quem está vendo Jesus através da sua vida?